Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2 e fazermos a leitura do texto que nós lemos no dia 11, dando continuidade assim àquele estudo. Atos 2, nós vamos ler os versos 46 e 47. Nós estamos vendo 9 motivos pelos quais o crente deve zelar ou deve dar valor e amar a igreja local. Nós hoje vamos dar continuidade. Esperamos concluir esse estudo hoje, ou pelo menos ver os pontos principais dos que foram separados para hoje. Atos, capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos todos recitar esses 2 versículos? São breves, dá para nós declamarmos eles. Vamos lá? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra lida. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos vendo, irmãos, 10 razões ou 10 motivos porque o crente deve dar valor e amar a sua igreja. Na verdade, esses 10 são 9. Eu é que me atrapalhei. Queria adiantar, mas eu me atrapalhei e na verdade contei como 10, mas são, na verdade, são 9. Então, nós vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos no dia 11, quarta-feira, dia 11 de fevereiro de janeiro. Nós vimos que porque o crente deve dar valor e amar a sua igreja local. Então nós vimos os 5 primeiros pontos. Primeiro motivo, a primeira razão, porque a igreja local é um lugar de comunhão. E nós vimos que Deus nos criou para vivermos em comunhão. O homem foi criado para viver em sociedade, em família. Então nós fomos salvos também para vivermos em comunhão. Por isso nós somos membros do seu corpo, que é a igreja. E o Senhor Jesus Cristo, lá nos seus ensinos, lá em João 13, 33 a 35, João diz que nós devemos amar-nos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Amai-vos uns aos outros, disse o Senhor Jesus Cristo, assim como eu vos amei. Então a igreja, através do amor mútuo, do amor fraternal, a igreja deve viver em comunhão. Então o primeiro motivo que nós vimos foi porque a igreja é um lugar de comunhão. Por isso nós devemos dar valor e amar a igreja local. O segundo motivo é porque a igreja é um lugar de discipulado e de auxílio mútuos. Porque a igreja é um lugar de discipulado e de auxílio mútuo. Então discípulo nós vimos que significa aprendiz, aquele que segue o seu mestre e o imita. Então nós vimos também que o evangelismo ele está intimamente ligado com o discipulado. Não existe evangelismo separado de discipulado, nem discipulado que não necessite, que não careça de evangelismo. Uma coisa está intimamente ligada, entrelaçada uma com a outra, porque uma depende exclusivamente
da outra. Então o evangelismo está intimamente ligado com o discipulado. O evangelismo, nós vimos também que ele não é responsabilidade exclusiva dos pastores e dos líderes da igreja, mas é uma responsabilidade de todo crente. Todo crente, toda pessoa salva em Jesus Cristo, todo membro da igreja, ele tem a capacidade de evangelizar e de discipular. Era assim que a igreja primitiva fazia. Eles iam crescendo, cada dia o Senhor acrescentava à igreja o número daqueles que iam sendo salvos. Então eles iam anunciando uma ou outra palavra ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu próximo, e assim a igreja crescia. Isso é discipulado. Não somente evangelizar, mas discipular, é fazer discípulos, como Jesus Cristo disse, fazer discípulos, né, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, evangelizar e discipular é um dever sagrado da igreja. Mas o terceiro motivo, porque o crente deve amar a sua igreja, deve dar valor a ela, é porque é na igreja que somos alimentados pela palavra de Deus. Esse negócio de crente, eu sou crente em casa, isso não existe, né? Isso é balela, não existe. Eu sou crente em casa, eu sou independente, eu vou à igreja se eu quiser, eu vou a hora que eu quiser e quando eu quiser. Não, isso não existe. A igreja é o lugar onde somos alimentados, onde o crente é alimentado pela palavra de Deus. E nós vimos também que é fato que em muitas igrejas não se ouve mais a exposição fiel da palavra. Muitas igrejas estão deixando isso de lado, porque, segundo eles, doutrina separa, né? Doutrina separa. Então, estão deixando o estudo da palavra de lado, o estudo fiel da palavra. Então, nessas igrejas, a pregação, nós vimos também que ela é substituída por entretenimento, como música, teatro, luzes escuras, luzes de boate, luzes furtando o corpo para todo lado, uma cortina, a cortina se abre, se fecha e vem aquelas pessoas fantasiadas, fantasia, trenzinho, né, testemunhos. A palavra, o ensino da palavra tem sido substituído por testemunhos. Não estou dizendo que o testemunho é uma coisa ruim, não, mas ele não pode ser substituto da palavra, da pregação fiel da palavra. E testemunhos extraordinários de curas e de milagres. Curas e de milagres. Nós vimos também, no quarto motivo, que porque a igreja local é o lugar de socorrer o necessitado. Por isso nós devemos dar valor à igreja local, porque é um lugar onde o necessitado ele é acolhido, ele é socorrido. Então nós nos lembramos disso quando vimos da solidariedade dos crentes da igreja primitiva, quando eles entendiam que tudo que possuía pertencia a Deus, não pertencia propriamente a eles. Lá no livro de Atos diz que eles não consideravam o que era propriamente seu, mas eles tinham tudo em comum. Então eles tinham como verdadeiros mordomos. Então os que tinham recursos eram obrigados a ajudar, entregando parte dos seus bens, parte dos seus recursos aos apóstolos. No quinto motivo, nós vimos que o motivo pelo qual a igreja deve se dar valor à igreja e amar a sua igreja, é porque a igreja local é um lugar de encorajamento. A igreja não é simplesmente um local onde se assiste ao culto, se faz orações, se canta, se prega, se ouve-se a palavra. A igreja é um lugar também de encorajamento. E nesse entrelaçamento, nessa comunhão, a igreja tem essa função: encorajar aqueles que estão cambaleantes, encorajar aqueles que estão fracos na fé, encorajar
aqueles que estão duvidosos com relação à sua fé. Então nós somos encorajados a lutar firmes contra o pecado, contra o nosso adversário, contra o mundo e contra a carne, né? Exemplo de encorajamento, nós vimos que foi Barnabé. Barnabé significa encorajador, lá em Atos 9, 26 a 27. Quando Barnabé se encontrou com Paulo, Paulo suscitava ainda muita dúvida pelos crentes, porque Paulo havia perseguido a igreja. Então Barnabé conduziu Paulo e mostrou que Paulo realmente havia sido transformado pelo poder de Deus, que havia se encontrado com Cristo no caminho de Damasco, e ele encorajou aqueles irmãos a aceitarem Paulo como uma pessoa transformada, como um crente no Senhor Jesus Cristo. Então, dando continuidade ao estudo, nós vamos ver hoje a partir do 6º motivo, porque o crente deve amar e deve dar valor à sua igreja. O 6º motivo é porque a igreja local é lugar de disciplina. A igreja local é lugar de disciplina. Irmãos, nós vivemos numa época de insubmissão, de rebeldia. Nós vivemos numa época de... Muito bem, eu vou precisar de mais. Nós vivemos numa época de insubmissão, de rebeldia, onde não se quer mais dar satisfação a ninguém. Muitos crentes dizem que na minha vida mando eu, cuido da sua vida que eu cuido da minha, mas esse estilo de vida do crente, ele não condiz, não se harmoniza com as Escrituras Sagradas, com aquilo que as Escrituras Sagradas dizem e afirmam sobre a vida cristã. Então a Bíblia nos diz que nós somos membros uns dos outros. Então, se somos membros uns dos outros, nós temos o dever de dar satisfação uns aos outros. Nós não podemos agir como livres atiradores na nossa caminhada da vida cristã. Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 12 e 27, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Somos um corpo e membros do corpo de Cristo. Lutero afirmou também o seguinte: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo também somos sujeitos. Nós somos livres para usar da nossa liberdade em Cristo, para fazer tudo aquilo que nós podemos e temos a liberdade de fazer em Cristo. E Paulo diz que nós não devemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. E quando agimos diferente desses princípios, nós estamos dando lugar à carne. Então essas duas frases, diz Lutero, elas se encontram claramente em 1 Coríntios 9,19. Porque quando Paulo diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. E adiante lá em Romanos 13, verso 8, Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então nós somos devedores, não somos livres atiradores. Então na vida cristã compromissada com as verdades do Evangelho, não há lugar para aqueles que não querem ser corrigidos ou admoestados pela igreja local, porque a igreja local é também um lugar de disciplina. E quando eu falo aqui de disciplina, é disciplina eclesiástica, é a disciplina aplicada pela igreja naquele membro faltoso, naquele membro que é rebelde, que não quer se arrepender do seu pecado, que não quer viver uma vida de santificação. É nessa disciplina, que é essa disciplina a qual a Bíblia se refere. Então a disciplina ministrada pela igreja local, ao invés de ser algo penoso para o crente, ela é uma bênção
e um meio de graça para que o crente, na confrontação com o seu pecado, seja ajudado a se corrigir. Ao invés de ser uma pena, algo penoso, algo não desejado, a disciplina, ela é uma bênção de Deus na vida da igreja, porque ela purifica a igreja e ela corrige aquele que está em falta, concedendo a ele a oportunidade de se arrepender e de viver uma vida de santificação. Então a disciplina eclesiástica é o ato através do qual a igreja confronta o pecado de um membro faltoso, a fim de que ele chegue ao arrependimento, e caso não haja arrependimento, deverá, dependendo da gravidade, ser afastado da comunhão ou excluído até mesmo do rol de membros da igreja. Porque a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela faz uso da disciplina para a sua purificação, para a sua pureza. Por isso, Pedro, salvo engano, que diz que apresenta para apresentar a igreja perante Cristo santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula, mas santa e gloriosa. Então, através da disciplina, a igreja está ensinando e ajudando o crente a buscar a santidade e a lutar contra o pecado. Quando um crente trilha por vias perigosas de pecado e obstinação, pelo erro ou por heresias, a disciplina não pode ser dispensada, não pode ser deixada de lado, porque senão a igreja ela se torna conivente com o pecado, com a rebeldia e com a desobediência. Por isso, a igreja de Cristo é também, a igreja local, é um lugar de disciplina. A garganta começa a esquentar e começa a melhorar. Então a igreja é um lugar de disciplina. O sétimo motivo pelo qual a igreja o crente deve dar valor e amar a sua igreja local, é porque a igreja é um lugar de adoração. Os irmãos já pensaram no privilégio que é você vir à igreja e adorar o seu Criador? Irmãos, é um privilégio muito grande, é um privilégio que muitos gostariam de ter e não têm, porque eles não sabem o que estão perdendo, a oportunidade que estão perdendo de adorar a Deus, de buscar a adoração do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Então muitos vêm à igreja somente para se encontrar com um amigo, para bater um papo, para atualizar a conversa, e são muitos que pensam e agem dessa maneira. Eu vou à igreja hoje, nunca mais ouvi fulano, né? A gente já ouviu tanto isso, eu já ouvi muito. Nunca mais eu vou à igreja, nunca mais eu vi fulano, vou atualizar o nosso papo. Não, irmãos, a igreja não é para isso. Pode até ser, se primeiramente vier a adoração. Então, na hora de confraternização, na hora de conclusão do culto, é um momento propício para isso, porque é um momento de comunhão, adoração e comunhão. Então a igreja local, ela se reúne para adorar ao seu Senhor, aquele que o resgatou. E é bem verdade que em nossos encontros semanais também deve existir espaço para isso, para esse bate-papo, para essa comunhão, para tomar um chazinho ali atrás e atualizar a conversa. Mas essa não é a finalidade principal. A finalidade principal é adorar ao Senhor. Então precisamos compreender que a igreja ela foi chamada para adorar ao Senhor em culto público. A igreja adorando ao Senhor em culto público, ela está dando testemunho de que adora ao Deus único e verdadeiro, e mais nenhum outro é digno de adoração. Então nós precisamos nos conscientizar
de que não devemos vir à igreja mecanicamente, só por um costume, só por um ato de tradição. Então precisamos compreender que a igreja ela foi chamada para adorar ao Senhor, ao seu Deus, ao seu Redentor, em culto público. Para quê? Para exaltar a Cristo, para exaltar o seu poder, a sua majestade, e assim reconhecer a sua fraqueza, a sua miséria e a sua necessidade de Cristo. Essa é a finalidade, um dos motivos porque o crente deve dar valor e amar a igreja local. Lembre-se de que numa das igrejas do Apocalipse ela foi repreendida por isso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste ou deixaste o teu primeiro amor. O amor, quando esfria, irmãos, é em todo canto. É no lar, é no namoro, é no noivado, é no casamento. Se o amor esfriar, é porque as coisas não andam bem. Quando o crente ele perde esse amor por sua igreja, ele vai fracassar. Ele vai viver uma vida de fracasso. Então o motivo dessa adoração não é o homem. Eu não vou à igreja porque é fulano ou cicrano que vai pregar hoje, porque vem um grande orador, um homem que faz descer fogo do céu, de um testemunho vibrante, né? Não, eu vou à igreja porque eu vou adorar ao Senhor, meu Redentor, e não adorar o homem. A igreja local não é lugar para nos reunirmos para diversão ou para participarmos de um momento gospel. Não, a igreja, nossas reuniões na igreja são destinadas única e exclusivamente para a adoração a Deus, para a ministração da sua palavra e para a edificação dos crentes. Qualquer desvio de finalidade nestas reuniões da igreja, ela pode ser tudo menos ser considerada igreja, porque essa é a finalidade. Em oitavo lugar, porque o crente deve dar valor e amar a sua igreja local, é porque a igreja é um lugar de perdão. A igreja não é lugar de se alimentar vingança, de se alimentar ódio, de se alimentar queixa contra os irmãos. Não, a igreja é um lugar de perdão, e é por isso que nós devemos dar valor e amar a igreja local. Será que Deus é capaz de perdoar qualquer pecado? O pecado, irmãos, ele é uma realidade mostrada nas Escrituras. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Não importa a cor, a raça, a condição social, não importa o sexo, a nacionalidade, nós nascemos pecadores. Como disse o salmista: fui concebido em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Desde a concepção, desde quando se dá o encontro do espermatozoide com o óvulo, pecado. O pecado já está ali manifestado. Uma criança inocente nasce em pecado. Então, o pecado é uma realidade. Nascemos pecadores, por isso nós precisamos da graça de Deus. O pecado é uma condição inerente a qualquer ser humano. O pecado é tão grave que ele afetou até a própria natureza. Por isso que Paulo diz que a natureza ela está num estado de clamor diante de Deus, porque ela foi afetada pelo nosso pecado, pelo pecado humano. A natureza geme, diz Paulo, aguardando a redenção dos filhos de Deus.
Então o pecado é uma condição inerente, isto é, própria do homem, do ser humano, de qualquer ser humano. O pecado é uma deformidade moral e espiritual na alma de todo ser humano, que torna o homem totalmente depravado, com coração e também desesperadamente corrupto na sua condição moral e espiritual, além de ser incapaz e impotente para se livrar desse mal que lhe acomete desde a concepção. Eu me lembro de uma vez de uma pregação do pastor Denesi sobre o tema, diz: o pecado é um mal sem igual. E não há coisa pior na vida da humanidade do que o pecado. Então é uma deformidade moral e espiritual que torna o homem inapto para estar diante de Deus, totalmente depravado no seu coração, na sua alma, na sua mente, em todo o seu ser. Ele é depravado. Então todos pecaram, diz Paulo lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem que antes de pecar, ele possuía essa glória, a glória de Deus, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança, mas ele foi destituído, essa glória foi retirada dele. Essa glória não está mais inerente à sua pessoa por conta do pecado original. Deus vinha todos os dias visitá-lo. O homem tinha acesso à presença de Deus porque ele vivia num estado de santidade, vivia num estado de perfeição. Mas quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, essa comunhão foi quebrada. A glória de Deus se afastou dele e ele não pôde mais ver a glória daquele que o criou em santidade. Então o pecado é realmente um mal sem igual. Romanos 6:23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é um patrão cruel que ele paga o seu salário com a morte. O salário do pecado é a morte, é morte física, morte espiritual, separação eterna de Deus. É isso que o pecado faz, desde o jardim do Éden. Paulo também afirmou lá em Efésios 2:1 e 2, diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Somente através de Cristo os pecados podem ser perdoados. Só Cristo detém o poder de perdoar pecados. Por isso ele foi questionado pelos fariseus: quem é esse que até diz que pode perdoar pecados? Então só Cristo tem o poder de perdoar pecados. O efeito do seu perdão é permanente, é eterno sobre aqueles que foram redimidos, que foram resgatados pelo seu sangue, que passaram a ter uma nova maneira de viver. Só Cristo detém o poder de perdoar pecados, através da sua morte vicária substitutiva, independentemente de qualquer tipo de pecado. Qualquer pecado o Senhor perdoa. Não há pecado imperdoável a não ser a rejeição, que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Que é a rejeição de Cristo como seu Salvador. Para esse, Jesus Cristo diz que não tem perdão nem aqui, nem na eternidade. E também o pecado de atribuir a Cristo as suas curas, os seus milagres a Satanás. Esse é um pecado de rejeição da obra redentora de Cristo. Então a igreja local, como agência do reino de Deus, é um lugar de perdão. Isso significa que a igreja é lugar
de pecadores redimidos, que tiveram seus pecados purificados pelo sangue de Cristo e que são por ele, Cristo, sustentados e salvos por toda a eternidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não vivemos o evangelho do medo, como é pregado por aí afora, que o crente pode perder a salvação, porque o Senhor Jesus Cristo garantiu que a salvação é eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu, quer dizer, que deu as ovelhas a Cristo, é maior do que todos, ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. É salvação eterna, completa, perfeita, na qual nós podemos confiar plenamente. Às vezes o inimigo das nossas almas tenta pôr dúvidas na vida do crente, por algum delito, por algum pecado, por algum desvio, mas o Senhor Jesus Cristo mostra que o seu perdão é suficiente para apagar todo e qualquer pecado. Como João diz lá na sua epístola, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o pecado de Cristo, o perdão de Cristo dos nossos pecados, ele é completo. Por isso a igreja local é um lugar de perdão. Por isso Cristo, ele perdoou prostitutas, perdoou publicanos, perdoou fariseus, porque grande é o Senhor nosso Deus em perdoar. Nosso Deus é misericordioso, por isso Ele nos perdoa, sempre, quando vamos a Ele em arrependimento sincero e em contrição de espírito. Mas o nono motivo porque o crente deve dar valor e amar a sua igreja, a igreja local, é porque a igreja local é o lugar onde o crente toma parte na Santa Ceia. É o lugar onde o crente toma parte na ceia do Senhor, na mesa do Senhor. Quando servimos aqui a mesa do Senhor, pela celebração dos pastores da nossa igreja, nós estamos diante da mesa do Senhor. Não é a mesa da Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas, é a mesa do Senhor. É uma simples amostra, simplíssima, daquele momento quando haveremos de celebrar novo na presença do Senhor. Então é por isso que a igreja local é o lugar onde o crente toma parte na ceia ou na mesa do Senhor. Por que foi que o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor? Para que a igreja nunca se esquecesse do seu sacrifício na cruz do Calvário. Como a gente às vezes esquece facilmente disso, desse sacrifício eficaz, permanente, para sempre. Por que foi que Cristo instituiu a ceia do Senhor? Justamente para isso, para não esquecermos, para que a igreja nunca se esquecesse do seu sacrifício na cruz do Calvário. Daí a importância e a seriedade desse sacramento. São dois os sacramentos, né? O batismo e a ceia. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Não sei onde ela tirou esses outros 2. Mas os sacramentos deixados por Jesus Cristo é o batismo e a ceia. O que é um sacramento? O sacramento é uma ordenança divina dada à igreja por meio de Cristo, para que ela cumpra aquilo que foi estabelecido por Ele. Então a ceia do Senhor é um sacramento, é uma ordenança, assim como o batismo também é uma ordenança. O batismo é para aquele que se
que quer, que aceita se filiar à membresia de uma igreja, que acha que realmente é convertido e que quer dar testemunho público da sua fé. Mas a ceia do Senhor, ela nos mostra pelo menos 5 verdades. A primeira verdade que a ceia do Senhor nos mostra é que ela nos mostra a centralidade da morte de Cristo. O que quer dizer isso? A centralidade. Cristo é o personagem principal. É o personagem principal da ceia do Senhor. Então a centralidade da pessoa de Cristo na ceia é algo que a igreja nunca pode se apartar disso, dessa verdade. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: fazer isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, 1 Coríntios 11, 25, 26, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia, ela nos remete, nos relembra que, nos faz lembrar que Cristo é o personagem principal dela. Nós celebramos a ceia porque o Senhor Jesus Cristo ordenou, porque Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, e ao fazermos isso nós estamos sempre relembrando aquele momento santo e ímpar na vida do crente, na nossa vida. Que privilégio participarmos da ceia do Senhor. Então o propósito, a segunda verdade é o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário? Foi nos dar uma nova, nos ofertar, firmar conosco uma nova aliança no sangue. A ceia, ela tem um propósito, é essa nova aliança, e essa aliança que Cristo fez conosco é uma aliança unilateral, foi de iniciativa própria sua, não foi com base em nenhum mérito nosso, não foi com base no fato de sermos bonzinhos, que nós não somos, mas foi com base no seu amor e na sua misericórdia. Então o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo é firmar com o seu povo, com os eleitos, uma nova aliança. Lá em Mateus 26 e 28 ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão, para perdão dos pecados. Então foi através do seu sangue derramado que Cristo estabeleceu essa nova aliança. Essa nova aliança, ela é unilateral, como eu disse no início. Ela parte da iniciativa do próprio Deus, motivado pelo seu grande amor por nós. E essa nova aliança, ela foi prometida diversas vezes lá no Antigo Testamento, através dos profetas. E nós vemos que essa promessa se cumpre em e através de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Firmarei convosco uma nova aliança. Imprimirei a minha lei nos seus corações, e jamais se apartarão de mim. Mas a ceia do Senhor nos mostra ainda uma verdade, uma terceira verdade. São muitas verdades que a ceia do Senhor nos mostra, mas pelo menos essas 5. A terceira verdade é que nós podemos aprender da ceia do Senhor, a terceira verdade que nós podemos aprender da ceia do Senhor é que necessitamos nos apropriar pessoalmente dos benefícios que a morte de Cristo nos proporciona. Precisamos nos apropriar pessoalmente dos benefícios que a morte de Cristo nos proporciona. Eu não posso me apropriar desses benefícios por uma terceira pessoa, pelo pastor, pela minha filha. Minha filha não pode se apropriar desse benefício por minha causa, porque esse é um benefício
pessoal. Então precisamos nos apropriar desses benefícios que a morte de Jesus Cristo nos proporciona. John Stott, autor daquele livro A Cruz de Cristo, ele disse num livro que ele escreveu também, no seu livro A Bíblia Toda, o Ano Todo, da editora Ultimato, ele diz o seguinte: no drama do cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse na cruz, nós temos de nos apossar da bênção da sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi nada mais do que uma parábola viva de receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. Então é um ato de nos apropriarmos dos benefícios que a morte de Cristo nos proporcionou lá na cruz do Calvário. Em quarto lugar, nós devemos participar da mesa do Senhor, porque é através desse momento que nós devemos fazer um minucioso exame da nossa consciência. Essa é uma grande verdade, irmãos, que nós precisamos aprender. Precisamos e devemos participar da mesa do Senhor, fazendo um minucioso exame da nossa consciência. Discernir o corpo de Cristo e examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. O pastor R.C. Sproul, ele disse que quando as pessoas participam da mesa do Senhor indignamente, quando o crente participa da mesa do Senhor indignamente, em vez de beberem um cálice de bênção, estarão bebendo um cálice de maldição e comendo e bebendo juízo para si. Como é sério, irmãos, a ceia do Senhor? Quando o crente participa dela indignamente, por isso Paulo diz: está bebendo e comendo juízo para si. Aquele que participa da mesa do Senhor sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, a obra da redenção em seu favor ou em nosso favor, nós estamos agindo dessa forma, quando participamos indignamente da mesa do Senhor. Não estamos discernindo, não estamos entendendo, ou não estamos dando valor à redenção, à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Por isso, mágoas, iras, rancor devem ser confessados e abandonados. O remédio não é deixar de tomar a ceia do Senhor. O remédio é abandonar naquele momento, pedir perdão e abandonar. Também não podemos ser parcimoniosos ou tolerantes com nós mesmos, nem com o nosso pecado. Precisamos tratar os nossos pecados pessoais com rigor, mas pacientes e perdoadores com aqueles que nos ofendem. Por isso, insisto em dizer e em repetir: examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice do Senhor. Em quinto e último lugar, por que nós devemos participar da mesa do Senhor? Nós devemos participar da mesa do Senhor alimentando em nosso coração um desejo santo pela volta de Cristo. Devemos participar da mesa do Senhor, irmãos, alimentando um desejo santo no nosso coração pela sua volta. Quantas pessoas têm medo da volta de Cristo? Tem medo.
mas nós devemos alimentar no nosso coração esse desejo santo e dizer, como nos diz lá o apóstolo João, lá em Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:17, João diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então a ceia é esse momento, um momento de desejar de forma santa que o Senhor venha logo nos buscar. Nós temos desejado isso? Nós devemos dizer como João: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja o nosso desejo, que essas considerações passadas para os irmãos aqui nesta noite possam ser assimiladas e que nós possamos buscar cada dia santidade nas nossas vidas, santificação, buscarmos ao Senhor, adorá-lo na beleza da santidade e assumimos o compromisso firme de estarmos na igreja, de nunca abandonarmos a sua casa, porque é assim que Ele quer que nós procedamos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.